Onde vamos chegar liberando a construção, porque é construção, aí depois a gente entra nesse mérito, né? Aí eles ficam nessas filigranas, de uma churrascaria dentro de baias de cavalo, no Parque da Água Branca, que é um espaço, um bem público, tombado, é um patrimônio cultural e ambiental do Estado e da cidade de São Paulo. Onde vamos, Lúcia? Olha, estamos indo por um mau caminho e precisamos rapidamente reverter esse processo nefasto que não vai dar em lugar nenhum, a não ser o desastre, né, da região. O planejamento urbano ele tem várias camadas. Então, eles têm a camada macro, onde você coloca as grandes infraestruturas de uma cidade, depois você vai para uma região, depois você vai para o bairro e depois você planeja o quarteirão. Nesse caso, é um parque. E os parques são absolutamente necessários dentro das cidades, de qualquer cidade, porque justamente são as áreas mais amenas e que o cidadão vai usufruir de algum tempo de lazer, crianças vão brincar, enfim. Porque cidade não é só concreto, não é só construção e nem via pública. Cidade também são as áreas amenas e, principalmente, as áreas de cuidado e as áreas de lazer. Nesse caso do Parque da Água Branca, que é um parque muito antigo e ele tem uma referência diferente de outros parques de área verde de lazer, porque ele é um parque mais do tratamento da questão agrícola, onde os animais estão ali e onde eram feitos leilões, enfim, tinha como se fosse uma grande fazenda no meio da cidade. E cada lugar ali foi criado digamos, com uma função específica. E tudo aquilo, todo esse conjunto, ele se sustenta, porque justamente ele tem uma função específica que não é a da construção civil. Bom, nós estamos falando da Fazenda Churrascada, que é uma churrascaria dentro das baias dos cavalos, que são construções específicas bastante antigas, que serviam de residência, digamos assim, para os cavalos e virou uma grande churrascaria. A questão é, esse empreendimento é adequado nesse parque? Óbvio que não é. Porque o impacto da população que vai lá, o impacto da confecção do churrasco, entra e sai de funcionários, de comida e de uma série de coisas, tem impacto absolutamente negativo dentro do conceito do Parque da Água Branca, que é um conceito mais. É que São Paulo virou tão grande, mas é um conceito mais rural, dentro de uma cidade que virou gigantesca. Então é completamente inadequado, absolutamente inadequado que esse uso, tome conta de um parque desse tipo e, o que é pior, tenha, anuência do poder público, que deveria zelar, e dos concessionários, que isso é uma novidade dentro da cidade de São Paulo, que os parques públicos estão sendo delegados a particulares, empresas particulares, para fazer o seu gerenciamento. Isso já é um conflito, porque uma coisa é você gerenciar um parque público para o público, e outra coisa é você gerenciar um parque público para uma parte de ter um lucro da sua empresa. Então, aí já vira uma encrenca danada, porque o objetivo da empresa é certamente, acatando a possibilidade de ter uma churrascaria que vai lucrar e a empresa que gerencia o Parque da Água Branca também, ao invés de manter usos adequados para, como se fosse uma entidade pública. Então, aí a gente tem um conflito do poder público gerenciando para o público, com recursos a fundo perdido, não exatamente o fundo perdido, mas aplicando os recursos que vêm de impostos e taxas, enfim, e outro, uma empresa privada que precisa lucrar,
no gerenciamento daquele parque. Então, dá um conflito e tem dado um conflito. O Ibirapuera é o parque ali O do Vila É o Lobos é mesmo outro. contrato, inclusive, do É o Parque da mesmo Água Branca. contrato, É a mesma concessionária. então, que tem uma roda gigantesca, enorme, que gera um público ali desproporcional ao parque e ao lugar onde ele está. A mesma coisa que o Parque da Água Branca. Ele tem, para ele existir equilibradamente, ele tem que ter um fluxo de pessoas razoável. Na hora que você começa a colocar atratividades que geram um público desproporcional àquela estrutura, tudo acaba. Uma coisa era você ter uma parte da cavalaria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde você tinha policiais, né, os policiais que lidam com a cavalaria. Então, você tinha, vamos dizer, entre 20, 25, 30 cavalos, talvez, ali, e os policiais, né? Você tem, e com uma rotina, né? E uma rotina permanente, inclusive. Adequada ao parque que ele sempre foi, que foi um parque rural, né? Porque é um parque bastante antigo e justamente ele tinha cavalos, sempre teve animais soltos. Sim. Então, exposições, leilões de animais. Então, era uma coisa completamente diferente Outra do função, que né? um parque que vire um happening urbano com outra função que não aquela tradicional e desatendendo aquela população, a população paulistana que usava e usa ainda o Parque da Água Branca como uma área de lazer. Muita gente leva os filhos lá para conhecer pato, conhecer galinha, porque estão ali os próprios cavalos. E hoje em dia virou Casa Cor, que é um evento de decoração enorme, que acontece todos os anos e que é completamente diferente do destino que o parque deveria ter. Então